Estamos hoje com a nossa convidada, a Betânia Ramos, que é assistente social e mestre em serviço social, formada pela PUC-Rio e que trabalha como assistente social no CIAM, o Centro Integrado de Atendimento à Mulher Márcia Lira. Tudo bem? Falei certinho? Quer falar mais alguma coisa relacionada à sua apresentação? Então, falou certinho. Eu sou Betânia, né? E eu trabalho no Centro Integrado de Atendimento à Mulher, o CEA Márcia Lira. Primeiramente, quero te agradecer pelo convite. E aí, assim, falar só um pouquinho, né? Porque o Centro Integrado de Atendimento à Mulher, ele fica na Regente Feijó, no centro do Rio. O nosso território, ele é o do estado, né? Porque tem o do município e aí é o CEAM, mas o nosso é CIAM e é o do estado. É importante dizer que ele foi o primeiro serviço governamental implantado no estado do Rio de Janeiro. E o CIAM, ele tem como objetivo acolher e atender as mulheres em situação de violência e discriminação de gênero e, através da escuta qualificada da equipe técnica, contribuir com o rompimento do ciclo de violência. Então, é isso, né? A apresentação sobre mim. Sou assistente social e sou também mestre, né, em serviço social pela PUC-Rio. E é isso. Ah, é um equipamento muito importante, né, o CIAM. E no mestrado você também falou sobre violência contra a mulher, ou não? Era outro tema? Foi outro tema. O meu Ah, TCC na graduação foi sobre a proteção e o cuidado. E aí, falando da violência contra a mulher, porque eu fiz estágio no NUDEM, que é uma defensoria própria para a mulher, e fiz também uma parte do meu estágio no Centro Integrado, no CIAM mesmo. E aí, no meu TCC, eu falei sobre a proteção e o cuidado, trazendo aí um pouco um olhar para a violência doméstica, mas nesse sentido mesmo, de proteger a mulher e o cuidado. E na minha dissertação de mestrado, eu falei sobre assistentes sociais, violações de direito na ditadura, né, que sofreram as assistentes sociais. E aí também falando um pouco de violência e de mulher, mas com outro olhar também. sim, muito legal o tema, né, de suma importância. Para a gente começar aqui, né, a nossa conversa, né, sobre o enfrentamento à violência contra a mulher e a prática profissional do serviço social, a atuação, né, nessa questão social, gostaria que você falasse, Betânia, sobre os seus instrumentos técnico-operativos na prática profissional lá no CIAM. Quais instrumentos vocês utilizam, o serviço social, como tem sido essa operação, né, do trabalho? Então, né, os principais instrumentos técnicos utilizados na intervenção profissional junto às mulheres que sofrem violência, a gente utiliza a entrevista, né, e aí o assistente social ele deve primar pela escuta qualificada, é o primeiro momento, né, quando a gente atende a mulher. Então, a gente tem essa entrevista, né, a escuta também, porque ela vai trazer questões, então a gente ouve, né? E aí, sempre quando fala, né, na questão da violência, só um minutinho que o celular estava caindo aqui. Sim. Quando a gente quando a gente fala dessa escuta qualificada, a gente está falando de uma escuta sem julgamentos, né? Nós, assistentes sociais, quando a gente estuda, a gente aprende um pouco a sair dessa questão do senso comum, então é um pouco por esse lado, né? É uma escuta sem julgamentos, né? Observar quais os motivos que levou a procurar o serviço. E tem um estudo de caso, que é super importante também, articulação interinstitucional e reuniões de grupos, reuniões que fazemos para discutir casos, né? E aí o estudo de caso mesmo. Esses são os principais, né? Porque sempre tem, em algum momento aparecem outros instrumentos que a gente tem que utilizar, mas no dia a dia, a gente, para cada atendimento, a gente vai observando e incluindo aí os nossos instrumentos técnicos. Sim, né? E diante da pandemia do coronavírus, o Serviço Social no enfrentamento à violência doméstica tem encontrado quais dificuldades no seu fazer profissional relacionadas às demandas que são postas?
Como tem sido, né? Mudou muita coisa relacionada à pandemia, as demandas, né, foram diferentes, ou foram as demandas que normalmente o serviço social já recebia. Nós sabemos que houve um aumento, né, muito grande da violência doméstica e familiar, né, na pandemia, em virtude das mulheres estarem, né, mais em casa também. E como foram tratadas essas demandas? Como tem sido no Cian, na sua prática profissional? Então, no primeiro momento, né, nós tivemos que nos adaptar ao novo, né? Com a pandemia, foi necessário mesmo a gente se reinventar, porque, por exemplo, a gente nunca fez atendimento por telefone, que a gente não chama de atendimento, a gente chama de acolhimento, né? Porque é sempre presencial, era, né, na pandemia, sempre presencial e é a regra, né? A gente atendeu os nossos usuários. Quando ligava, a gente agendava o dia, né? Caso ligasse antes de chegar lá, dava o endereço e tudo mais. Com a pandemia, começamos a fazer esse primeiro acolhimento por telefone, né? Porque teve, principalmente no ano da pandemia mesmo, o ano 2019 entrando 2020, muitos espaços ficaram fechados. Então, tivemos que nos adaptar mesmo. E também, por exemplo, a gente tem um grupo de reflexão, CIAN, e que é presencial, né, toda quarta-feira, e aí as mulheres que são atendidas no CIAN iam para o grupo. E aí eu coordeno junto com uma psicóloga. Então passamos a fazer esse grupo pelo Zoom, né, e não fazíamos, né. E para além disso, né, dessas questões que tivemos que nos reinventar, também teve uma das maiores dificuldades foi fazer, né? Não fazer, mas que a gestão ela entendesse as necessidades e fornecessem ferramentas e infraestruturas adequadas ao novo momento, né? Que a gente é do Estado, então pensando aí nas questões mesmo de trabalho, né? Que é difícil ainda, né? E aí a gente pode, mais na frente, vou falar um pouquinho dessa precarização dos serviços e tudo mais. Mas tivemos, e ainda temos, né? Porque a gente continua trabalhando lá e tem ligações, tem telefones que a gente tem que atender, porque tem mulheres, como eu falei, que somos do Estado, a gente atende todas as demandas. Não são todos os municípios do Rio que tem um centro integrado ou centro de referência, né? Somos centros de referência, que atenda todas as mulheres. Então, a gente abrange, né, todos os atendimentos desses estados. E aí, Que imagina numa pandemia atender vocês toda essa demanda. Vocês atendem a região do centro do Rio e alguns bairros também, Zona Oeste. São essas Na regiões que... verdade, não, na verdade, a gente nem diz assim, atendemos só a tal bairro, até tal bairro. A gente atende a mulher que chega com situação de violência. Por quê? Como somos centro de referência e somos do Estado, a gente atende todos os tipos de violência, não só a violência doméstica, porque tem diferença aí no... Por exemplo, o CEAM, ele vai atender violência doméstica. Nós atendemos violência de gênero. Todas as mulheres que passaram por algum tipo de violência chegar até a gente atende. E aí também, mesmo que no bairro daquela pessoa tenha um centro integrado ou tenha um centro de referência, a gente vai atender e depois a gente encaminha aí, ou também procura entender o porquê ela não foi no centro do bairro dela. E às vezes isso tem a ver com uma questão também de segurança. Às vezes a mulher mora do lado do centro, né? O homem pode vê-la entrando lá e vai entender o que ela está indo fazer. Então ela vai se deslocar para ser atendida. Então a gente atende, né? E aí depois a gente faz essa comunicação com a rede mesmo. E também, assim, pensando na pandemia, e pensando, eu até coloquei aqui que é importante a gente ficar sempre atento às novas resoluções do Cefes, né? Quanto às questões técnicas e éticas do serviço social. Porque a gente sabe que tem toda aquela questão que é apontada para gente, do sigilo, da sala fechada e tudo mais. E com a pandemia, né? E aí o próprio Cefes, ele fez umas normativas que estão lá no site, depois é só dar uma olhada lá também e ficar atenta a isso para que a gente também
não fuja do nosso atendimento, do que é ético, né, na nossa profissão. Verdade, né? E qual a importância da intersetorialidade para o serviço social no exercício profissional, né? Falando, né, propriamente da questão do serviço social atuando no enfrentamento à violência contra a mulher. A gente sabe que tem uma rede específica, né? Tem aí um território, né? As redes, né? Que são necessárias aí para a garantia das demandas das mulheres vítimas de violência. Então, o serviço social, ele trabalha com as diferentes expressões da questão social, né? E aí é importante a gente falar da articulação intersetorial, a relevância, né, principalmente no que diz respeito à viabilização ao acesso aos direitos das usuárias. Compreendendo também a importância da interdisciplinariedade, né? Já que nós, assistentes sociais, temos que ir além dos encaminhamentos, pois não trabalhamos, né? Apenas com demandas problema, né? Que é na resolução daquele único problema que chega, né? Então, é preciso trabalharmos em equipe, em ações que tenham caráter preventivo, como, por exemplo, na violência contra a mulher, não basta apenas que ela resolva o problema na esfera penal, né? Para que a mulher saia do ciclo de violência, é importante que ela acesse outros setores e, dessa forma, né, nós, dos centros, podemos contribuir com essa troca em rede. Nem sempre essa troca é possível, ou seja, né, pelos espaços por serem marcados por disputas políticas, precarização dos serviços, desmonte dos direitos, desresponsabilização do Estado face às atribuições na garantia dos direitos sociais. Ou até mesmo pela falta de comunicação entre profissionais das redes de atendimento, e aí a falta de tempo das equipes, né, para fazer esse tipo de reuniões. É até importante eu falar aqui que quando eu falo dessa questão da precarização do trabalho, eu não estou falando só em pandemia, né? Porque até antes da pandemia, nós já percebíamos esses desmontes mesmo do Estado, principalmente na parte social, e que afeta, né, nós, assistentes sociais, que afeta os nossos serviços, que afeta o nosso trabalho. E aí, quando eu falo das equipes, também não é uma crítica, assim, porque não dá tempo. Porque a gente sabe, nós que estamos trabalhando, nós que somos da área, às vezes as demandas, a gente tem que se desdobrar para darmos conta do nosso, né? Agora, imagina a partir, além disso, do nosso trabalho, que é muito para poucos funcionários, muitas das vezes tem espaço que pouquíssimo, né? Que não dão conta das demandas. E ainda ter que conciliar isso com as redes, né? Que seria super importante, né? Que é o que eu estou falando aqui, dessa importância mesmo da gente ter esse contato com as redes, porque as redes são as nossas trocas. A gente trabalha com encaminhamentos porque não dá conta de tudo, né? Tem parte que só o jurídico vai resolver, os espaços, assim, a DEAN para um registro de ocorrência, não é a gente que faz. Então a gente precisa mesmo dessa troca e seria super, né, importante se a gente conseguisse ter essas reuniões com as outras pessoas, né? Não que o serviço vai deixar de ser feito, mas sem essas reuniões elas ficam um pouco defasada, talvez. A gente fica buscando isso, né? Mas que a gente entende que nem todo mundo tem esse tempo, né? Entendi. Então, esse ano, a Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006, completou 15 anos no dia 7 de agosto. E como que você vê, né, os avanços, quais os avanços que você destaca nessa lei para o trabalho do serviço social no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher? Então, né, a Lei 11.340, ela trouxe visibilidade, principalmente visibilidade, né, para o tema da violência contra a mulher.
Essa lei, né, ela tornou a violência doméstica um debate público, né, e aí contribuindo na transformação cultural, na perspectiva de uma sociedade que a gente vive, né, uma sociedade patriarcal, machista, né, uma sociedade altamente hierárquica. E aí esses debates, eles possibilitam o fortalecimento do exercício da cidadania das mulheres, né, principalmente isso, por quê? Quando a gente fala da Lei Maria da Penha, né, e aí eu geralmente faço esse contraponto com a 9.099, né, e aí por isso a questão da importância de falar desse debate, né, dessa visibilidade, porque antes a sociedade, né, e aí eu digo a gente, tinha muito discurso de que violência contra a mulher, ninguém mete a colher, que a violência ela era privada. E com a Lei Maria da Penha, ela mostra que é um crime, porque mesmo na 9.099, se a mulher fosse agredida e abrisse um processo, não tinha um olhar muito para o lado do crime mesmo, assim, da responsabilização do autor da agressão, por exemplo. Era Tinha uma muito punição, né? não era um crime, ele não ia preso. Então, com a Maria da Penha, né, ela traz muitas coisas novas, mas para o nosso trabalho a gente enxerga principalmente essa questão da visibilidade, né, nesse debate mesmo, onde a gente pode, quando a gente fala de mudanças, né, eu acho que debater, discutir esses assuntos é super importante. E a Lei Maria da Penha, ela nos dá essa possibilidade, né? Sim, né? Realmente é um avanço comparando com a lei anterior, né? Que inclusive a lei 9.099 havia o pagamento de cestas básicas, o que não existe com a lei Maria da Penha, né? É um avanço. Muitas mulheres que eram agredidas e os autores, né, pagavam com algumas cestas básicas e ficava tudo resolvido. Então, é um avanço a Lei Maria da Penha, onde ela mostra que violência contra a mulher é um crime, né, onde há também uma punição, onde ela também agrega, né, outras questões que podem dar conta das demandas das mulheres também, né, porque ela inclui a questão da assistência, inclusão em programas sociais. Então, acredito, né, que a lei ela também é um avanço, né, por isso. Ela também consegue ver as demandas que as mulheres precisam, com uma medida protetiva também, né, que na 9.099 não tinha, né, nada disso. Quando, né, essa lei vem, né, com essas questões de tratar, né, de combater e até mesmo de prevenir, que a gente tem hoje a aplicação da lei nas escolas, né, nos currículos, acho isso assim, de suma importância, realmente um avanço mesmo, né? Como você falou. E de que forma, Betânia, o serviço social ele pode contribuir para o empoderamento das mulheres vítimas de violência doméstica? A gente sabe que as mulheres, né, que sofrem violência muitas vezes dependem financeiramente do autor da violência, seja ele um pai, um companheiro, um marido. E muitas vezes elas permanecem até na situação de violência devido a essa dependência financeira, também há a dependência emocional. De que forma o trabalho do serviço social ele pode contribuir para o empoderamento dessas mulheres vítimas de violência, de acordo com a sua prática profissional? Assim, então, falando, né, da minha prática, do meu lugar de trabalho, o serviço social ele sempre incentivou as mulheres a ocupar espaços públicos, né, levando-as a algumas exposições, peças de teatro, espaços de debate sobre temas pertinentes ao lugar da mulher na sociedade. Com a pandemia, isso ficou um pouquinho difícil, mas o incentivo e informação sobre os espaços para que elas até mesmo acessassem virtualmente. Então, assim, isso não mudou muito. No CIAM, por exemplo, além dessas questões, né, como eu já falei em algum momento, temos um grupo de reflexão, e o objetivo principal desse grupo é promover discussões e reflexões das mulheres participantes sobre formas de enfrentamento à violência através do resgate da autoestima e o seu fortalecimento,
Então, buscamos trabalhar temas trazidos por elas e, através dos temas, possibilitar uma troca em que elas possam refletir, em que elas possam refletir sobre si mesmos, né, suas atitudes e escolhas, compreendendo também que cada mulher ela tem sua autonomia. Não temos a intenção de querer tomar decisões por elas, mas apontar novas possibilidades. E essas trocas também eu acredito muito, né? Geralmente eu uso o fortalecimento da mulher e não o empoderamento, né? Porque eu acho que a mulher, para ela se empoderar, antes disso, ela tem que se fortalecer dentro das suas questões, né? Ela precisa desse fortalecimento, ela precisa entender quais são as violências, porque é complicado, né? Não dá o espaço, eu acredito que seja curto para a gente falar sobre isso, mas resumindo, né? Muitas das vezes essa mulher ela não se entende dentro das violências. Apesar da Lei Maria da Penha trazer, né, a violência física, sexual, né, tipificar os 5 tipos de violência, muitas das vezes ainda a gente atende mulheres que falam assim, mas eu não sofri violência, ele nunca me bateu, é a primeira vez. E aí a gente entende, e aí conversando, né, na nossa escuta qualificada, ela fala, ele só gritava, só me xingava, só dizia que eu não ia ter ninguém, que eu não prestava. Então, dentro da própria fala, você já identifica as violências que elas sofrem. Então, como fortalecer essa mulher que nem ela estava se percebendo dentro de uma situação de violência? E aí, pensando novamente na questão de sociedade, onde é colocado pra gente, né? Muitas coisas que assim, a mulher tem que aceitar tudo, né? Senão não pode destruir o casamento e não sei o quê. E essa mulher, muitas ainda estão nesse lugar de acreditar que ela que sustenta o casamento, que é normal esse tipo de violência e que a violência é só física, por exemplo. Então, a gente tem que entender isso e, a partir dessas questões, tentar fortalecê-la, né? Para que ela saia desse lugar de vítima. Que a gente também sempre fala, né? Ela é vítima, ela foi vítima, mas ela não vai ser para sempre uma vítima. Né? Então, por esse caminho. Eu achei bem interessante quando você fala sobre o fortalecimento, porque realmente o empoderamento ele não vem da noite para o dia. Mulheres que às vezes estão muito fragilizadas, né, em decorrência da violência, mulheres que nem sequer têm informação do tipo de violência que ela sofre, né? Realmente muitas mulheres acham que a violência é somente física. Muito se desconhece ainda da violência patrimonial, que é uma violência considerada crime na Lei 11.340, também a Lei Maria da Penha, a violência moral, psicológica. Então, é de suma importância, quando recebe essa mulher no processo de empoderamento, é realmente orientá-la, né, acolher e iniciar esse trabalho do empoderamento, que realmente, né, necessita desse fortalecimento mesmo dessa mulher, para que ela possa, né, ter forças para, né, possa traçar, né, outros caminhos, fazer outros projetos. Muitas mulheres ainda com baixa escolaridade, fora do mercado de trabalho, e sabemos também da dificuldade, porque quando uma mulher rompe o ciclo da violência, muitas vezes ela fica com os filhos e aí tem a dificuldade, às vezes, de acesso a uma creche, escola, para que ela vá trabalhar, né, com quem que ela vai deixar os filhos. Então, assim, há muitas questões que envolvem, né, a mulher no rompimento desse ciclo para que ela possa chegar ao empoderamento, né, mas que venha a ser essa, né, a meta, né, de trabalho a partir do fortalecimento. Betânia, queria que você falasse um pouco como é feito o abrigamento. Quando mulheres vítimas de violência chegam, né, no CIAM, e elas estão com risco de vida, elas não podem retornar para a sua casa porque elas podem ser mortas. Né? Nesse caso, como é feito o abrigamento, como é a rede que integra, né, o CIAM Márcia Lira, como o serviço social trabalha nessa questão de proteção à mulher vítima de violência? Então, né, fazendo a avaliação se a mulher tem perfil ou não para dar entrada nos abrigos sigilosos, ou se ela tem perfil para os abrigos sociais, né, e também
mas principalmente escutando de maneira efetiva a manifestação e o desejo da mulher. Muitas mulheres se colocam não querendo ir para o abrigo, né? Para nenhum abrigo, na verdade. Não só para o abrigo de proteção, mas também nenhum abrigo. E aí também colocando os critérios para o abrigo que ela aceita ir, né? É um tipo de avaliação na perspectiva profissional, se ela precisa de algum acolhimento institucional e institucional, e qual tipo de acolhimento. Caso ela tenha o perfil para ser inserida no abrigo sigiloso, a partir da escuta do que ela traz, trabalhar com ela no que diz respeito o que ela quer ou não e se ela vai aceitar ou não o acolhimento que estamos propondo. Porque muitas das vezes, né, as pessoas pensam assim, mas ela está em risco, ela vai para o abrigo de proteção. A própria mulher, muitas das vezes, não quer. E é o que eu já falei aqui, né? A gente trabalha muito a autonomia da mulher. Então, a gente, mesmo que a gente entenda do nosso lugar de profissional que essa mulher está em risco, não significa que ela, de fato, vá para o abrigo de proteção. Porque também parte de uma escolha dela. E caso ela queira ir, mas que também não tem o perfil, a gente busca possibilidades e mostrar para ela também o porquê não. Porque, assim, por que eu tô falando isso, né? Senão a gente começa a pensar que todas as mulheres em situação de violência vão para o abrigo de proteção, né? Para o abrigo sigiloso. Entendendo, né, uma coisa simples, por exemplo. Quando a mulher vai para o abrigo de proteção, tem algumas questões importantes de saber que ela não pode sair do abrigo por um tempo, porque ela não vai poder circular. Parece lógico falar isso, mas não é. Porque muitas pessoas que nunca estiveram ou precisaram de abrigo ou trabalham na área, pensam assim, mas ela está em risco, então ela vai para o abrigo. E aí, quando acontece dela ir para o abrigo, tem outras mulheres lá, a gente tem que ter toda uma atenção para não colocar essa mulher em risco. Essa mulher, ela não pode sair, então também é muito complicado você falar para a mulher, porque ela vem também com um discurso, por exemplo, mas eu que vou presa. Não é uma questão dela ir presa, que aí é um entendimento mesmo. Se ela está em risco, então é a única saída para ela, é essa proteção do Estado, né? Que falando assim parece muito lógico, mas aí entender, conversar e para que essa mulher também venha a entender, porque muitas vezes fala assim, mas se eu for para o abrigo de proteção eu não vou poder trabalhar, e aí a gente tem que explicar, buscar meios na lei, né? Porque quem tem trabalho, tem a lei que até 6 meses pode ficar afastada, comprovando essa violência doméstica. Então, são muitas coisas, não é só você dizer que não pode, não é só... O perfil, ele vai muito além também do que pode e não pode. É entender, de fato, cada caso, né? Porque nem todos os casos são iguais, que é o que eu estou falando, né? Não é porque a mulher está sofrendo violência doméstica que ela está em risco, ou continua em risco. Né? Às vezes ela sofreu um tipo de violência doméstica e ela consegue sair dessa violência sem precisar ser acolhida, por exemplo. Então, vai muito mesmo dessa avaliação, desse atendimento e ouvir, de fato, as demandas que as mulheres nos trazem. Entendi, né? Então, para encerrar, né, você poderia falar um pouco dos desafios, né, do trabalho do serviço social nessa área, expectativas relacionado a esse tema, né, que a gente está falando, né, o trabalho do serviço social, o enfrentamento à violência contra a mulher. Em um tempo onde tem aumentado muito a violência, onde a gente não tem políticas públicas que respondem, né, concretamente à realidade, não somente dessas mulheres, né, mas como, né, de toda a população, e a gente que trabalha ali na ponta, né, a gente sabe o quanto é difícil responder as demandas quando a gente não tem políticas públicas, não tem recursos, né, para isso. Qual o desafio, expectativa, né, para a gente estar concluindo aqui esse bate-papo? Você já respondeu todos os desafios, né? A precarização, aí você acabou respondendo. Mas assim, né? É até interessante você falar essa questão do aumento da violência, né? Que é uma das coisas que eu estou ouvindo bastante. Porque na pandemia houve um aumento da violência. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque eu não venho a concordar que houve esse aumento da violência.
porque eu não vejo, né? Claro que a gente vai, né? E vai ter estudos que vão comprovar algumas coisas. Mas nos atendimentos, tivemos muitas demandas, mais demandas, na verdade. Mas isso não quer dizer que houve um aumento da violência. Por quê? Muitas das vezes, quando a gente atende a mulher, ela não vai falar pra gente assim, eu estou sofrendo violência por conta da pandemia, no ano da pandemia. Quando a gente faz o atendimento, a gente entende que essa violência ela se intensificou, né? Mas que ela já existia. Então, por isso que eu falo na questão de não perceber esse aumento. Na verdade, ela já existia, mas aí o homem não estava em casa, não ficava o tempo todo em casa. Ele saía, ia para o bar, ia trabalhar, enfim, não ficava o tempo que ficou em casa. E aí, com essas questões familiares, né, as pessoas dentro de casa, a violência ela se intensifica. Então, muitas mulheres vêm buscar ajuda, que é por conta da intensificação. Mas não quer dizer que houve esse aumento, né? Não sei se estou me fazendo entender, mas é muito Não por esse entendi. lado. Em relação a esses desafios, eu sempre tenho que pensar, né? Estar na área é pensar que os desafios eles acontecem e a gente tem que lutar por aquilo que a gente acredita, pelos direitos mesmo. E tem várias formas da gente fazer isso, né? Porque a gente percebe cada vez mais essa precarização e a gente que trabalha no Estado não tem como não falar, né? E entender e ver, é como se a gente o ver de perto, né? Viver na pele esses desafios, né? Porque por mais que a gente esteja ali trabalhando, né? E aí vem uma pandemia, e não só falando da pandemia, como eu já disse, essa precarização ela já vem vindo um pouco antes da pandemia, né? Ela também aumenta na pandemia. Então são desafios que a gente tem que encarar, mas nunca deixar de acreditar nessa mudança, né? Naquilo que a gente faz, no nosso tipo de trabalho, porque é isso que dá força da gente continuar, né? Da gente continuar acreditando mesmo no serviço social, acreditando no nosso trabalho, né? Acreditando no que estamos fazendo ali, porque não é um trabalho fácil. Não acredito que nenhum trabalho de assistente social seja fácil, mas quando a gente está trabalhando na área e aí a gente se depara com muitos desafios, né? Que são um grande desgaste para a saúde mental da gente também. E a gente vendo, é como se a gente começasse a perceber, será que isso vai dar certo? Será que isso vai funcionar? E aí, falando de redes, muitos lugares fechando, né? Abrigos sendo fechados. Então, e como dar conta de uma população onde milhares de mulheres estão sofrendo violência, né? E como dar conta disso sozinho, né? Porque não dá. Então, a gente precisa, de fato, das redes, né? E no CIAM, falando assim, na questão da interdisciplinariedade, pelo menos no CIAM a gente consegue, porque a gente sempre tem reuniões, né, de grupo, reuniões para discutir casos, então a gente não vê muito não sente muito essa falta da troca mesmo de equipe, né? Multiprofissional, enfim. Mas às vezes a gente acaba sentindo aí, vendo e que tem muitos desafios para que a gente possa continuar aí trabalhando e acreditando e tentando contribuir para que essas mulheres saiam do ciclo de violência, saiam da vida de violência mesmo, né? O que você falou, né, eu achei bem interessante, né, que realmente muitas mulheres, né, já sofriam violência, mas não chegavam, né, até os equipamentos, até as delegacias, mas essa violência devido à pandemia, né, pode ter se intensificado e por isso, né, tem-se aí um aumento, né, os centros de atendimento aumentaram o número de registros de ocorrência, porque essas mulheres, né, conseguiram chegar até esses locais, mas havia muitas violências, o que ainda existe, né? Muita subnotificação dos casos de violência contra a mulher. E aí você estava falando também sobre o trabalho, né, interdisciplinar no CIAM. Vocês também têm reuniões de rede?
com a rede de proteção à mulher, de atendimento, juizado, até mesmo o abrigo, a defensoria. É o que eu te falei, a questão de falar de reuniões, às vezes, é um pouquinho complicado, né? E aí pensando também nas outras áreas, né? Como essas mulheres vão... De mulheres não, né? Como esses profissionais vão se organizar para fazer reuniões. Mas temos bastante trocas quando necessário, né? Que seja troca com a rede, de entrar em contato, para encaminhamento, continuar os acompanhamentos. Então a gente sempre tem um retorno bom das redes. Mas assim, vamos hoje, toda sexta-feira, fazer uma reunião com a rede tal ou com outro espaço, né? É complicado, né? Realmente não vai dar, porque cada um aí segurando as suas demandas, né? Então, realmente a gente não faz isso, mas a gente tenta sempre ter uma troca com as redes de encaminhamentos, né? Porque é necessário, né? E nesse tempo de pandemia... E nesse tempo de pandemia, as reuniões têm ocorrido muito online, né? São muito pelo Zoom, né? Das equipes, e às vezes quando a pessoa está trabalhando ainda presencial, né? Há uma dificuldade. Chegar do trabalho, ainda ter que se reunir, acaba que fica, né, trabalhando, né? Tanto presencial quanto em home office, tá? Realmente essa dificuldade. Né? Mas até em casa também é complicado, né, Roberta? Se a gente for parar para pensar. Não é todo mundo que tem um espaço dentro de casa que pode fazer reuniões. Então, assim, também essa questão do home office, dependendo do profissional, não vai rolar, né? Não vai acontecer. Por exemplo, eu trabalhei bastante de casa na pandemia. A gente também, quando agendava presencial, estávamos lá para atender a mulher e fazendo essa troca com a equipe, né, para também ninguém se colocar em risco, não aglomerar e tudo mais. Mas o grupo de reflexão muitas das vezes acontece em casa através do Zoom, né? E às vezes, assim, eu consigo ainda fazer, mas tem pessoas mulheres de grupos que participavam presencialmente, que falam, olha, infelizmente eu não vou conseguir participar porque eu não tenho uma internet boa, eu não tenho privacidade. Porque para você falar de violência, às vezes a mulher, ela sofreu uma violência, mas ela tem uma família, ou ela ainda está com o autor da agressão, né, porque resolveu, e aí, né, como eu sempre falo, a autonomia da mulher, não estamos aqui para dizer o que ela tem que fazer ou não. A gente está sempre tentando aí buscar possibilidades, mostrar as possibilidades, né? Mas a escolha vai ser sempre da mulher. Então, mulher, como que ela vai participar de um grupo de reflexão em casa com um companheiro? É a questão mesmo da privacidade, só para você entender. Então, mesmo que não vá ao trabalho, essa questão do home office também pode ter prejudicado muitos profissionais e também até mesmo os atendimentos, né? Pensando aí nas mulheres que não conseguem acessar o serviço. E uma coisa que você falou de não poderem os registros de ocorrência terem aumentado, é interessante também, porque na pandemia, muitas mulheres fizeram registro de ocorrência pela internet. Também teve essa opção. Então, também, você não precisa, pelo celular, você não precisava ir ao espaço. Da mesma forma que isso pode ser um ponto positivo, a gente também tem um olhar negativo, porque nem todas as mulheres sabem mexer na internet, preencher, porque para preencher um registro de ocorrência são várias etapas. Não é só você abrir numa página e preencher ali o seu nome e dizer violência. Tem vários passos, né? É verdade, né? E a Maria Augusta, ela está comentando aqui que acha que a gente trabalha muito mais em home office, né? Eu também concordo, principalmente quando é mulher, né? Porque a mulher, né, já tem uma jornada, né, muitas vezes dupla, tripla, e com o trabalho, né, no domicílio fica realmente, né, muito ainda mais puxado, né, para as mulheres, né? Não é fácil mesmo, não. E com a questão do grupo de reflexão, realmente acho complicado, principalmente, né, que a maioria das mulheres que participam do grupo, acredito que sejam mulheres que ainda não tenham rompido o ciclo, né, da violência.
E aí são trabalhadas temáticas, né, com elas. E aí, se ela está no mesmo domicílio que o autor da violência, realmente fica, né, difícil para ela participar. A questão que você falou da privacidade, né? Ela não vai poder falar muito, até o que ela ouve, né? Se ela não tiver equipamentos como um fone de ouvido, né? Uma internet boa no celular, ela, né, acaba sendo exposta. Né, aquele autor da violência não deve nem saber onde ela faz, né, o acompanhamento. Então, realmente é complicado. São os desafios, né, profissionais, né, nesse tempo, impostos não somente para os profissionais, até mesmo para os usuários, né? Muita coisa muda para eles, né? O acesso aos serviços que são essenciais para eles. É isso aí. Mas assim, não só a questão do companheiro, não. Porque assim, se a gente pensar em privacidade, a gente está falando de família, né? Tem mulheres que têm 4 filhos. E aí é muita É coisa. verdade. Aula online dos filhos e nem todo mundo. Nossa, Mulheres que têm 4 filhos. Ah, mas aí todos eles têm celular? Não, nem todos. E aí também a privacidade, a família é grande, né? Então tem esses desafios mesmo. Mas a gente vai tentando se adaptar. E pensando nós, que trabalhamos em home office, né, e aí assistentes sociais também, também trabalhamos bem mais, né? Assim, telefone, me liga tal hora, porque só nesse momento que eu vou poder falar. Então não tem aquele horário, assim, você entrar às 9 e sair às 5, ou às 10 e sair às 6, não tem esse horário, né? Às vezes você está ligando para a mulher 7, 8 horas da noite, ou 9 horas da manhã, que é quando ela pode falar. Então também teve muito essas coisas, né? Então a gente acabava trabalhando bem mais do que os horários mesmo, né? A quantidade de tempo, né? O tempo que a gente tem que trabalhar. Também aumentou. É verdade. E o WhatsApp também, né? O tempo todo mensagens, né, que acaba resolvendo coisas de trabalho, né? E aí vai hora afora, a gente acaba realmente trabalhando muito mais, né? Então, quero agradecer todas as pessoas que estão aqui na live, né, por terem entrado. Acredito que tenha sido, né, um tema muito interessante, porque em qualquer lugar, né, num CRAS, num CREAS, num abrigo de idoso, qualquer local, a gente pode receber uma mulher vítima de violência. Então é importante, né, saber, né, de como atender essa mulher, né, saber dos desafios da profissão, saber dos locais que atendem, né, da rede de proteção para encaminhar essa mulher para um local que possa, né, acompanhar, dar os encaminhamentos, né, adequados para a demanda da usuária. Então, quero agradecer a Betânia pela disponibilidade, né, por ter compartilhado um pouco aí da sua prática profissional, Luciano, um equipamento aí de suma importância, né, o equipamento do Estado, de suma importância no enfrentamento à violência contra a mulher. Né, e que nesse agosto lilás, né, nós venhamos, né, ter um próximo, né, ainda melhor que esse, realmente que a gente possa colocar, né, esse tema mais vezes discutido, não somente em agosto, como eu falei no início da live, né, mas de janeiro a dezembro, falarmos de violência contra a mulher, falarmos da Lei Maria da Penha, não ser somente em agosto, mas estou muito feliz, né, porque esse agosto lilás tem sido um agosto, assim, que temos falado, debatido muito a questão da violência contra a mulher e realmente vai ficar marcado aí, o agosto lilás de 2021. Então, Betânia, muito obrigada. Se você quiser ir finalizar, concluir, falar alguma coisa, fica à vontade. Eu que agradeço o convite, Roberta. Agradeço também a quem pôde participar da live. E é isso, né? Qualquer coisa é só buscar a gente, né? No espaço mesmo. O endereço eu já falei, fica na região de Feijó, número 15. Depois eu disponibilizo os contatos telefônicos e a gente vai trocando e tentando mudar um pouco essa dinâmica, né? Pensando aí nesse enfrentamento da violência contra a mulher, né? Porque é um trabalho difícil muitas das vezes, mas também que a gente tem que acreditar mesmo nessas mulheres e mostrar para elas os direitos, né? E
para que elas possam sair dessa situação de violência. É isso aí, né? Então, Obrigada. até uma próxima. Essa live vai ficar gravada, né, aqui no Instagram e no YouTube com o mesmo nome, Assistentes Sociais RJ. Até uma próxima vez. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, gente. Tchau. Tchau, Roberto.